Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Nós estaremos fazendo a leitura dos versos 8 a 20. Gálatas, capítulo 4, 8 a 20. Eu estarei lendo e peço que os irmãos façam o acompanhamento aí em silêncio. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? O que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Abaixe sua cabeça nesse momento, vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, pela iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor continue a falar conosco, ó Deus, através desse texto. Ó Deus, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, ó Deus, para que a Tua palavra, que é santa, para a Tua palavra, ó Deus, que penetra, ó Deus, mais do que qualquer espada, ó Deus, para que a Tua palavra faça morada em nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Gálatas, a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita por volta do ano 50 da era cristã, ou seja, no ano 50 ali, 51 da era cristã. Gálatas é conhecido então no Novo Testamento como a carta da liberdade. Nela o apóstolo Paulo fala explicitamente e profundamente sobre a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele fala na carta que ninguém é justificado pelas obras que pratica. Os habitantes de Gálatas, eles habitavam ali no distrito romano da Ásia Menor, o que a gente tem hoje lá a Turquia, né, a atual Turquia. Eles estão situados ali naquela região, ou estavam. Paulo passou por aquela região no início da década de 50, né, ali no começo da era cristã, durante a sua segunda viagem missionária. E tendo adoecido, ele ficou ali com aqueles irmãos durante um tempo. E posteriormente ele voltou para organizar as igrejas ali daquela região, por volta ali de 4 igrejas. Paulo então passa, na sua segunda viagem missionária, passando por aquele território, ele então cai enfermo, e a gente vai ver daqui a pouco como se deu isso, e diante dessa situação, então ele traz o Evangelho, ele prega aqueles irmãos, aquelas pessoas ali, eles lhe apresentam o Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, o Evangelho libertador.
O tema que eu gostaria de destacar hoje nessa nossa reflexão é livres pela graça. Nós somos livres pela graça, nós fomos alcançados pela graça de Deus, esse favor imerecido. E Paulo, ele diz aos Gálatas, e nós podemos ver aqui também, serve para nós. Nós somos livres pela justificação da fé em Cristo Jesus. Foi após a partida de Paulo, então, que ele escreve essa carta. Paulo, há algum tempo após ter partido de Gálatas, ou da Galácia, ele escreve essa carta aos Gálatas, e a gente vai poder ver em toda a carta de Gálatas um sentimento de perplexidade, um sentimento de contrariedade de Paulo, um sentimento talvez de tristeza, um sentimento ruim em seu coração em relação àqueles irmãos. Paulo, após ter passado por essa região, ele escreve então essa carta e ele tem notícias a respeito daqueles irmãos ali da Galácia. Notícias essas que não eram muito boas, de que os crentes estavam sendo enganados por alguns falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, que passavam após Paulo, deturpando, desconstruindo tudo aquilo que Paulo tinha feito, tudo aquilo que Paulo tinha ensinado àqueles irmãos ali da Galácia. Eles então estavam pregando àquele povo, né? Quem eram então esses falsos pastores, esses falsos mestres? Né? Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles diziam que, ok, nós nos convertemos a Cristo, mas somente se converter a Cristo não basta. Somente viver ou seguir os preceitos ensinados por Jesus não basta. Esse Paulo que vos prega é um falso apóstolo. E eles diziam ali que Paulo ele não tinha a mesma autoridade, ou ele não tinha a mesma competência, vamos dizer assim, ele não tinha o mesmo poder que os apóstolos para dizer isso àqueles irmãos. Então, tudo o que eles faziam era o contrário do que Paulo tinha feito. Eles falavam que realmente Cristo salvava, mas que algumas coisas poderiam ser feitas. Eles haviam acreditado em Jesus como Messias, contudo não viam a necessidade dos cristãos abandonarem os preceitos da lei de Moisés. Ou seja, eles acreditavam em Cristo, mas eles também queriam seguir as leis lá do Velho Testamento, a lei mosaica. Na carta de Paulo aos Gálatas, então ele expõe toda a sua indignação. E a gente volte aí um capítulo aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versos 1 a 5, ele mostra aí um pouco da sua indignação para com os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto e crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui a gente pode ver nesse texto aqui a indignação de Paulo para com os Gálatas. Ele explicita isso, né? Ó Gálatas insensatos, vocês vão voltar lá para onde vocês saíram? A gente pode ver aqui um tom de indignação. Paulo estava revoltado aqui com os Gálatas. E ele prova toda a sua autoridade apostólica. Ele exorta aqueles cristãos a voltarem-se para o caminho, a voltarem-se para o evangelho libertador de Cristo. Aqueles falsos mestres, eles pregavam ainda um evangelho, segundo eles, de Cristo, mas um evangelho preso, um evangelho amarrado à lei do Velho Testamento. Paulo, então, em várias partes dessa epístola, ele afirma e reafirma que o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus, é o verdadeiro evangelho. No texto que nós acabamos de ler, ele continua a demonstrar aos judeus que a justificação se dá pela fé. A justificação tanto de judeus como de gentios.
se dá pela fé diante de Deus, a fé em Cristo Jesus. Podemos notar também que nesse texto, ou nesses textos, Paulo estava extremamente chateado com os Gálatas. O primeiro ponto, então, que eu gostaria de destacar nessa noite, irmãos, é que nós precisamos nos lembrar de onde nós viemos. Verso 8: outrora, porém não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não o são. Precisamos lembrar de onde nós viemos. Paulo inicia no verso 8 lembrando de algumas práticas antigas que aqueles irmãos eles tinham. Serviam a outros deuses, adoravam outros deuses. E eu gostaria de te perguntar nessa noite, você se lembra como era a sua vida antes de você ser alcançado pela graça de Cristo? Você se lembra aí? Claro que você não vai me responder, mas você vai fazer uma autoavaliação aí, uma reflexão. Você se lembra como era a sua vida antes de você conhecer o Evangelho libertador de Cristo Jesus? Eu também te pergunto como é que você vivia? Como era a sua vida? Talvez errante pelo caminho, falho, tropeçando pelo caminho. A palavra de Deus nos diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lá em Lamentações capítulo 3, verso 21. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim, como nós lemos aqui hoje pela manhã. As misericórdias do Senhor não se acabam, elas permanecem para sempre. E nós precisamos então lembrar de onde nós viemos. Nós precisamos lembrar quem nós éramos. Nós precisamos estar alicerçados na fé graciosa de Cristo sobre nós. Lembrar quem nós éramos e de onde nós viemos. Não como saudosistas, mas para nos lembrar da obra poderosa operada em nossas vidas. Às vezes nós podemos encontrar pessoas, que lembram do seu passado perverso e pervertido, até com um certo saudosismo, Quando eu era jovem, eu aprontava, eu fazia isso, eu bebia, eu me divertia de tal forma, eu tinha tantas namoradas, eu tinha tantos namorados. Algumas pessoas se lembram dessa época com um saudosismo. Nós precisamos então nos lembrar de quem nós somos e de onde nós viemos, para que nós estejamos vendo a poderosa obra que o Senhor operou nas nossas vidas. Nós estávamos mortos, como diz lá em Efésios, os nossos delitos e pecados. E pelo sangue de Cristo nós fomos resgatados. Pode ser que nós não estaríamos mais nesse mundo se o Evangelho, se a graça libertadora de Cristo não tivesse nos alcançado. Como era a sua vida? No verso 9, Paulo faz então uma pergunta profunda àqueles irmãos. Mas agora que conheceis, ou que antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Como pode vocês que saíram da lama estarem voltando? Ó Gálatas insensatos, como pode? Como vocês podem então estarem se voltando para aquele passado do lamaçal, para aquele passado perverso em que vocês viviam? E Paulo então ele continua dizendo: guardai dias e meses, tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então Paulo ele apela, Ele fala: olha, como pode? Depois de tudo que vocês passaram, depois de tudo que vocês ouviram, vocês ainda estarem regressando, vocês estarem marchando para trás. Ó Gálatas insensatos. Irmãos, nós não podemos voltar às práticas antigas ou às práticas mundanas. Nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos quanto a isso. Nós temos vivido tempos difíceis. Pessoas que se professam cristãs sem realmente, de fato, viverem como cristãos. A igreja não pode se secularizar, irmãos. A igreja precisa ser referencial no mundo. Cristãos que têm vivido de forma mundana. A igreja atual, ela
não pode entrar numa ideia liberal ou uma ideia relativista que tem causado grandes estragos na vida da igreja. Crentes com aparência de mundo, forma de mundo, cheiro de mundo, costumes do mundo. A palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse que nós precisamos ser quentes. É melhor ser frio do que ser morno. O Senhor diz: estou a ponto de vomitar-vos. Como é que você está, meu irmão? Você está quente, você está frio ou você está mais ou menos? Eu te digo, se você estiver mais ou menos, é melhor que você esteja frio. Quem aqui nunca ouviu o exemplo do porquinho, né? Ou aquela história do porquinho, que alguém pega o porquinho, lindinho, bonitinho, leva para sua casa, dá um banho, passa creme, passa perfume, e bota um lacinho no pescoço, bota roupinha, né? Hoje em dia o pessoal tem mania de botar roupa em cachorro, né? Então pega aquele porquinho, dá banho, passa perfume, passa creme, bota roupinha, bota um lacinho no pescoço, e na primeira oportunidade que tem, o que vai acontecer com esse porquinho? Ele vai sair pela primeira brecha, e ele vai procurar a primeira poça de lama, e esse porquinho ele vai mergulhar de cabeça nessa lama, e ele vai rolar nessa lama, e ele vai se sujar, porque a natureza do porco é essa. A nossa natureza, irmãos, ela é pecaminosa como a do porquinho. Ela é suja, né, como a do porquinho. Ela quer a lama. Mas a graça de Deus, ela nos purifica. Quando a nossa natureza começa a falar mais alto, nós precisamos nos lembrar quem nós somos e de onde nós viemos. Nos arrependendo, nos convertendo dos nossos maus caminhos. Irmãos, a nossa natureza nos chama para a lama. A gente quer a lama. Mas o Senhor quer que nós sejamos limpos. O Senhor quer que nós sejamos santos. Precisamos então nos santificar. Aqueles irmãos lá em Gálatas, eles haviam ouvido o Evangelho libertador de Cristo. Eles haviam sido purificados e santificados pelo Evangelho de Cristo. Mas na primeira lama em que eles se depararam, eles mergulharam de cabeça. Paulo então mostra toda a sua perplexidade. Em segundo lugar, nós precisamos nos lembrar quem nós somos agora. Versos 12 a 16, Paulo então ele faz um relato do início desse relacionamento, né? Esse relacionamento pastor-igreja, igreja-pastor. No verso 12 ele já demonstra todo o seu carinho e apreço por esses irmãos. Sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. No verso 13 ele continua dizendo: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então a gente vê aqui primeiro no verso 12, Paulo, ele demonstra ali toda a sua afinidade, né, com aqueles irmãos. Ele demonstra todo o seu carinho, seu afeto, seu amor por aquela igreja. E no verso 13 ele diz como e quando se deu esse conhecer. Como eu já falei aqui no começo, Paulo, então, passando ali pela sua segunda viagem missionária, passando ali pela Galácia, ele cai enfermo. Aí um ponto de divergência, né, dos estudiosos. Eles dizem, não há como, né, você bater o carimbo e dizer a enfermidade de Paulo é essa ou aquela. Alguns dizem que a enfermidade de Paulo era uma doença nos olhos. Outros dizem que poderia ser epilepsia. Tem aí outras vertentes que dizem muitas outras coisas, né? Quando Paulo fala lá em Efésios sobre o seu espinho na carne. Eu confesso para os irmãos que o meu pensamento, né, eu fico mais penso para a questão do problema nas vistas. Né? Aí no verso 15, verso 15 em diante, ele vai falar aí, que efeito, pois, a vossa exultação? Pois dou testemunho de que, se possível for, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, ele deixa explícito, né, como era aquela relação. Ele fala que, olha, como vocês me receberam como um anjo do Senhor. Vocês me receberam como se estivessem recebendo o próprio Jesus Cristo. Então, Paulo, ele havia sido muito bem tratado por aqueles irmãos. E Paulo, no verso
15, então lá no final, ele fala: que foi feito da vossa exultação? Dou testemunho de que terias arrancado os próprios olhos. Desculpa, o verso 14. O que foi feito, pois, da vossa exultação? O que aconteceu com vocês, meus irmãos? Quando eu passei por aqui, vocês me trataram como se estivessem tratando o próprio Jesus Cristo. A perícope, né? Se você não sabe o que é perícope, olhe na sua Bíblia aí, esse título ou subtítulo aí, em negrito, né? Ele não está transcrito nos originais da palavra de Deus, mas ele está aqui na nossa Bíblia para nos ajudar, né? Nos orientar o que estava acontecendo. A perícope aqui dos versos 12 a 20 diz a perplexidade de Paulo. Paulo então estava perplexo com o rumo que a igreja estava tomando. Depois de terem ouvido, depois de terem praticado, de terem andado no Evangelho Libertador da Graça, meus queridos, às vezes nós estamos irreconhecíveis, né? Ao ponto de nem nós mesmos acreditarmos que nós estamos fazendo tal coisa ou de tal forma. Não podemos nos esquecer quem nós somos. A chama do Evangelho não pode parar de arder no seu coração. Os prazeres transitórios desse mundo não podem fazer morada em nossos corações. Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus diz que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Que sal é esse que não traz sabor? Que luz é essa que não ilumina, que não brilha em meio às trevas? Amados, nós temos visto muitos simpatizantes ao Evangelho, muitos simpatizantes à obra de Cristo. Eu te digo, você é sal, você é luz, ou você é apenas mais um no meio da multidão? Nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. Não podemos nos esquecer que somos povo do Senhor, que somos rebanho do seu pastoreio. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, irmãos. Recentemente eu vi um vídeo do reverendo Hernandes, numa entrevista, Hernandes Dias, e ele falava que a igreja do Senhor, ela nunca correu tanto perigo. A igreja é simpática ao mundo. O mundo é simpático à igreja. Os crentes são simpáticos ao mundo. Você vai em um casamento de crentes regado a bebida alcoólica. Você vê templos sendo alugados para boates. Você vê crentes que são crentes na igreja no domingo, mas na segunda-feira no trabalho. Que Deus nos perdoe. Nós precisamos voltar à prática do primeiro amor, entendendo quem nós somos, quem nós éramos, quem nós somos agora. Como é que tem sido a sua vida, meu irmão? Você realmente tem sido salvo? Você realmente tem sido luz? Ou você tem se deslumbrado, se vislumbrado com o mundo? Crentes que muitas vezes, se você chama para vir à igreja, encontra 1001 dificuldades. Eu estou cansado, eu estou triste, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso resolver a minha vida primeiro. Mas se você chama para uma festa, opa, estou pronto. Se você chama para um lazer, opa, estou pronto. A pregação de João Batista no deserto era arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Irmãos, nós precisamos estar nos arrependendo, nos convertendo dos nossos maus caminhos. Aqueles irmãos lá da Galácia, os Gálatas, eles haviam ouvido o Evangelho libertador de Cristo e eles se deslumbraram ali por algumas coisas faladas por aqueles falsos mestres. Precisamos lembrar então a quem nós servimos. Os versos 17 a 20, nós vamos ver. Verso 17, Paulo então ele fala sobre os falsos mestres que vinham contribuindo para esse esfriamento e desvio que estava acontecendo aos crentes daquela região.
Paulo, ele havia lhes apresentado então o verdadeiro evangelho, aqueles falsos mestres então faziam o caminho contrário, né? Era como se Paulo viesse construindo e eles viessem desconstruindo. Talvez aí a gente tenha os primeiros haters, né? Tudo que Paulo falava, eles tentavam desconstruir. E olha, eles vinham obtendo êxito. Paulo estava perplexo, contrariado com aqueles irmãos. Paulo então diz da importância de se manterem firmes, mesmo quando ele não estivesse presente. Como é que você é quando seu pastor não está presente? Como é que você é quando você não está na presença dos irmãos da igreja? É o que a gente sempre fala, ser crente aqui é muito fácil. Ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. Como é que você tem sido lá fora? Paulo, ele prossegue então dizendo, é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo então ele deixa aqui todo o seu sentimento, né? Ele abre, ele rasga seu coração. Meus filhos, por quem eu tenho sofrido dores de parto, por quem eu tenho orado, por quem eu tenho intercedido, até que Cristo seja formado em vós. Nós precisamos, irmãos, a cada dia nos parecer mais com Cristo. Paulo então ele diz aqui a esses irmãos, olha, até que Cristo seja formado em vós, até que vocês se pareçam mais e mais com Cristo. Esses falsos mestres eram judeus que tinham se convertido, que diziam que somente Jesus não bastava. Recentemente nós tivemos uma série aqui na igreja falando da suficiência de Jesus, a suficiência de Cristo. Cristo nos basta, irmãos. Tem até música por aí dizendo que o melhor de Deus ainda está por vir, né? O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus viveu nessa terra, andou com homens. O melhor de Deus foi crucificado na cruz por mim e por você. Esses falsos mestres então têm tentado desviar. E não se engane, esses falsos mestres eles estavam lá, na Galácia. Esses falsos mestres eles se encontram também hoje em dia. Precisamos então tomar cuidados. Precisamos estar alicerçados. Paulo bate pesado na tecla de que a graça, que a justificação ela é obtida somente pelo favor imerecido de Deus aos seus escolhidos. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com esses falsos mestres, com esses falsos pastores, esses falsos apóstolos, que têm inventado aí muitas teologias, né, muitos mitos, e muitos têm sido arrebanhados por eles. Muitos têm sido arrebanhados por esses falsos mestres. O Evangelho de Cristo, ele não precisa de adendos, ele não precisa de emendas, ele não precisa de complementação ou práticas para que esse Evangelho seja fortificado. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela é completa. O Evangelho não precisa de fórmulas mágicas, ele não precisa de coachings, ele não precisa de ideias, de mitos, de objetos miraculosos. Nós não precisamos voltar às práticas do passado, às práticas da lei. Nós temos visto por aí muitas igrejas que têm tido práticas judaizantes, né? A volta do shofar, a festa dos tabernáculos, a guarda do sábado, costumes judeus. Precisamos então tomar cuidado com isso, irmãos. O Evangelho de Cristo ele não precisa de emendas, ele não precisa de remendos, não precisa de complementação. O Evangelho de Cristo, ele é completo, ele é puro, ele é libertador. Recentemente eu tive a oportunidade de estar estudando a carta de Gálatas e eu digo aos irmãos que vale muito a pena. Vale muito a pena porque nós encontramos aqui palavras do Evangelho libertador do Senhor. Nós temos vivido, então, irmãos, para concluir, tempos
tenebrosos, tempos obscuros, tempos difíceis. Dias de muitas batalhas. Batalhas aquelas enfrentadas por aqueles que o Senhor escolheu. Dias em que muitos têm se esquecido de onde eles foram resgatados. Dias em que a igreja tem caminhado lado a lado com o mundo. Dias em que a igreja tem se alinhado com o mundo. Como eu falei anteriormente, dias em que a igreja é simpática ao mundo. Nós precisamos afirmar quem nós somos, mesmo nós sendo perseguidos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz que se você quer viver o evangelho por modo digno, você vai ser perseguido. Hoje pela manhã nós estivemos aqui falando sobre um material de evangelismo, sobre como evangelizar, como levar a palavra, o evangelho de Deus àqueles que ainda não conhecem. E eu te digo, nós precisamos estar firmes na rocha para fazer isso. Não adianta a gente fazer isso por uma agenda burocrática da igreja, não adianta a gente fazer isso simplesmente porque o pastor falou que tem que fazer, simplesmente porque o conselho diz que tem que fazer, não. Nós precisamos fazer isso porque é mandamento do Senhor. Nós lemos lá em Marcos, essa semana, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos fazer isso. Se você quer viver por modo digno do evangelho, eu tenho uma notícia para você, você vai ser perseguido. A igreja do Senhor, ela sempre foi perseguida. Nós temos passado por dias tenebrosos. Dias em que ideologias, ideias têm pairado aí pelo mundo e não se iludam, irmãos. Muitas vezes essas ideologias, essas ideias têm entrado no nosso meio. E a gente começa a ser tolerante, daqui a pouco você começa a ser simpático a tais obras. Temos que tomar cuidado. A igreja do Senhor nunca correu tanto perigo. A igreja do Senhor, ela nunca andou por caminhos tenebrosos, tão tenebrosos como tem andado agora. Que o nosso Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos ajude a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Que nós estejamos firmados na rocha, a rocha que é Cristo. Confiados no seu amor e na graça que nos alcançou pela justificação do sangue na cruz do Calvário. Irmãos, façamos então uma autoavaliação. Como é que está a sua vida? Você tem sido simpático ao mundo ou o mundo tem sido simpático a você? A gente brinca que antes a gente conhecia os crentes pela forma como eles andavam, né? Pela forma como eles se vestiam, pela forma como eles falavam. E hoje você convive com pessoas que você passa horas, você passa dias, você passa meses, você passa anos e você de repente descobre que essa pessoa é crente. Ela acha, né? Você descobre que essa pessoa é evangélica. Mas ela anda pelos caminhos que o ímpio anda. Ela transita por todos os lugares. A gente brinca e fala que tem o crente camaleão, né? Sabe como é que é o camaleão? O camaleão está nessa mesa amarela, ele é amarelo. Ele está nessa parede verde, ele é verde. Na branca, ele é branco. Tem crente que ele se adequa a todo ambiente. Ele está aqui no meio dos crentes, ele é crente, glória a Deus, aleluia. Ele está no meio dos ímpios, ele se assenta na roda dos escarnecedores, ele é apenas mais um escarnecedor, ele é apenas mais um ímpio. Amados, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não fica esperando coisas miraculosas acontecerem. Se santifique. Busque. Procure essa intimidade com o Senhor. Que nós não sejamos insensatos como os Gálatas estavam sendo. Que nós nos voltemos ao Evangelho libertador de Cristo.
reconhecendo que a graça, esse favor imerecido só pode chegar até nós pela fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar então a equipe de louvor. Logo depois a palavra está com o pastor. Ele vai orar, impetrar a bênção. Nós vamos cantar então um cântico que fala sobre graça, que fala sobre esse amor.